Aqui, quando a gente nota, então, que a criança já sabe representar o número com material dourado, que ela já tem esse entendimento, a gente vai trazer para ela o uso do cálculo armado juntamente com o material dourado, fazendo esse registro, na verdade, dos cálculos que elas já compreendem. Então, no material dourado, a gente vai ensinar elas, então, o registro do que está acontecendo com o material dourado, utilizando para isso o algoritmo, tá? Fazendo isso, a gente dá sentido a esse algoritmo. Ela consegue trazer lá o recurso que ela já sabe do material dourado, fazendo uma associação com esse algoritmo como registro de uma situação a qual ela já está acostumada a vivenciar. Nesse caso aqui, eu trago como exemplo a adição de 148 mais 59. Então, a criança vai posicionar o número 148 no algoritmo, no cálculo armado. Ao mesmo tempo, ela vai representar este número utilizando o material dourado. Então, ela vai representar 148 lá no tapetinho, utilizando o material dourado, colocando no seu devido lugar, então, uma plaquinha representando centena, 4 barrinhas representando as dezenas e 8 cubinhos representando as unidades. Aqui, então, a gente supõe que a criança já sabe trabalhar com material dourado e que o professor já constatou que para ela está tranquila esta representação. No momento em que ela representou o primeiro número e que ela vê ali que a gente tem uma adição, a gente entende também que a criança já sabe os conceitos, então, de adição. Ela vai juntar, então, esse 148 com o 59. Se ela vai juntar, ela precisa também representar este 59. Para representar o 59, então, ela vai colocar este número no cálculo armado, colocando o 5 na dezena e o 9 na unidade. E vai representar esse número também junto com o material dourado lá no tapetinho. Então, ela vai representar, além das 4 dezenas que a gente já tem do 148, ela vai colocar 5 dezenas, que são 5 barrinhas do 59, e 9 unidades, que são 9 cubinhos, nas unidades. Neste momento, a criança vai utilizar lá os referenciais que a prof já trouxe para ela de diferentes formas, juntando 10 unidades, se for possível, né? No momento em que ela juntar ali as unidades, ela vai ver que ela não pode, né? A gente diz que elas não podem passar de 10. Na verdade, a gente tem que fazer com que elas entendam que o nosso sistema é decimal. Então, no momento em que a gente tem 10, a gente vai agrupar esses 10 e esses 10 vão se transformar em uma barrinha, né? Esses 10 cubinhos, a gente transforma eles em uma barrinha. Então, a gente compõe uma dezena. A gente pode dizer também que a gente vai agrupar esses 10 cubinhos e que agrupando a gente vai ter uma barrinha, né? Trocando ele, então, por uma dezena. A gente transforma essas 10 cubinhos, essas 10 unidades em uma dezena. Neste momento, então, a gente vai representar transformando esses 10 cubinhos em uma barrinha. E lá no algoritmo, a gente vai representar essa barrinha colocando 1 lá na nossa dezena. E deixando 7 na nossa unidade, que foram os 7 cubinhos que restaram ainda ali, né? Então, a gente acrescentou uma dezena. E juntando todas as nossas dezenas, a gente tem as 4 do 148, as 5 do 59 e esta uma dezena, que foi a nossa transformação dos 10 cubinhos que a gente juntou. Aqui a gente vai ter 10 barrinhas. Vai ser bem visual para a criança que ela tem 10 barrinhas, né? O que ela vai fazer é representar isso. Quando ela tem 10 barrinhas, ela já vai dizer: ai, não posso ter 10. Se eu tenho 10, eu já vou juntar os 10 e transformar em uma plaquinha, as 10 barrinhas em uma plaquinha. Quando ela faz essa transformação, quando ela está agrupando essas 10 barrinhas, transformando em uma centena, ela acaba, neste caso, ficando sem nenhuma dezena. Então, a gente vai representar lá que ela não tem nenhuma dezena mais e vai representar essa centena lá no quadro valor lugar também. Nesse caso, então, a gente ficou lá com 1 mais 1 no algoritmo, né? Que são as duas centenas. E no nosso tapetinho, ficou bem representado ali exatamente o mesmo. O número 207. 2 centenas, nenhuma dezena e 7 unidades.
A criança precisa passar por esse processo porque entende-se, supõe-se que ela já passou pelo processo de compor os números e decompor os números com o material dourado. Supõe-se também que ela já entende que o nosso sistema é decimal e posicional. Mas aqui o algoritmo, ele vem como um registro de uma prática que ela já executava. Muito diferente de a gente dar simplesmente cálculo armado. Vamos ver isso então na subtração agora. Aqui eu trago uma subtração então como exemplo, utilizando 104 menos 79, partindo do princípio também que a criança já trabalhou os conceitos, os entendimentos de uma subtração, que ela tem um suporte interpretativo legal para essa operação e que ela já trabalhou bastante com material dourado, fazendo o processo de agrupar e desagrupar, né? De compor e decompor. Então, a gente vai fazer essa representação do que ela já opera lá no material dourado no nosso algoritmo, que é a nossa conta armada. Registrando, então, a situação que ela já vivencia. Neste caso, a gente vai colocar, então, o número no cálculo armado, né? O nosso primeiro número ali, que é o 104, vamos escrever lá no nosso cálculo armado. E a criança também vai representar, enquanto ela bota no cálculo armado, e ela também representa lá com o material dourado. Então, ela vai pegar para isso uma centena, nenhuma dezena e 4 unidades. Uma centena, então, representada por uma plaquinha, nenhuma dezena, então não vai ter barrinhas neste caso, e as 4 unidades, que são 4 cubinhos. Deste valor, ela precisa tirar 79, né? Então, ela vai ali, vai representar que ela vai tirar 79 no registro escrito, no nosso algoritmo, e vai tentar tirar 9 dos 4 ali que ela tem na unidade. Neste momento, a criança vai ver que ela não consegue, e não conseguindo, ela automaticamente, já tendo entendimento de desagrupar e de decompor, ela automaticamente vai pensar em ir lá na centena e desagrupar ela. Então, a criança vai lá, vai pegar aquela plaquinha e vai desagrupar ela em barrinhas. Então, em vez de uma plaquinha, ela vai trocar isso, vai transformar isso em 10 barrinhas. Em vez de uma plaquinha, ela vai ter 10 barrinhas, que são 10 dezenas. Portanto, na centena, ela não vai mais ter nada e ela vai registrar isso também lá no algoritmo dela. Ela não tem mais centenas porque ela transformou essa centena em 10 dezenas, essa plaquinha em 10 barrinhas. Vai representar isso então nas dezenas. Agora ela tem então as 10 barrinhas, 10 dezenas, e ela precisa ainda decompor uma dezena para que ela tenha as unidades necessárias para tirar 9. Então, ela vai decompor uma barrinha, ela vai desagrupar essa barrinha, tendo 10 unidades ali, então, no lugar dessa barrinha. Portanto, nas dezenas, ela vai ter 9 barrinhas e ela vai registrar isso lá no algoritmo dela, que em vez das 10, agora ela tem 9. E nas unidades, ela vai ter as representadas lá em cubinhos. As 4 que ela já tinha, do 104. E ela vai ter as outras 10 ali, dessa barrinha que ela desagrupou. Então, agora, o que a criança tem nas unidades são 14 cubinhos, 14 unidades. Das quais ela vai tirar 9. Então, ela separa ali as 9 que ela vai tirar. E ela vai acabar ficando apenas com 5 cubinhos. Quando ela ficar só com 5 cubinhos, tudo isso ela tá manuseando, né? Pessoal, ela tirou com a mão, né? Quando ela ficar só com 5 cubinhos, ela vai voltar lá no algoritmo dela e vai representar estes 5 cubinhos. E agora ela vai tirar das dezenas, ela vai separar 7, vai retirar elas. E vai representar, então, lá no algoritmo dela, que das 9 que ela tinha, no momento em que ela tira 7, restam 2 dezenas.
Assim, a criança vai obter o valor necessário, que é 25. Neste caso aqui, gente, a gente está supondo que a criança já sabe desagrupar, que ela tem totalmente o entendimento ali referente ao agrupamento e desagrupamento, ao compor e decompor o número, tá? Tendo a compreensão do nosso sistema decimal. E aí, ela tem todo esse conceito utilizando o material dourado, que é o concreto, que para ela é visível e muito mais favorável. O algoritmo vai entrar representando algo que ela já vivencia. Solicita-se que não se utilize os termos pedir emprestado, porque para a criança isso não faz sentido, para ninguém faz, né? Matematicamente este conceito está incorreto. Então solicita-se que a gente use termos como agrupar, desagrupar, compor, decompor, que fazem sentido na matemática e que ao longo dos processos vão ser utilizados em outras associações.